Capítulo 3 Os anjos no céu, antes da rebelião. Cristo como Criador. Antes que os homens ou os anjos fossem criados, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. O mundo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Se Cristo fez todas as coisas, existiu antes de todas elas. As palavras a este respeito são tão decisivas, que ninguém precisa ter dúvidas. Cristo era essencialmente Deus, e no mais elevado sentido. Estava com Deus desde a eternidade, Deus sobre tudo, bendito para sempre. O Senhor Jesus Cristo, o Divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, embora um com o Pai. Era ele a mais excelsa glória do céu, era o comandante das inteligências celestiais, e recebia como um direito seu as homenagens e adoração dos anjos. Cristo declarou por intermédio de Salomão: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui ungida, a sabedoria, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então, eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios 8:22, 23, 29, 30. Ao falar de sua preexistência, Cristo conduz a mente a eras infinitas do passado. Ele nos assegura que jamais houve um tempo em que não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Ele tem mantido com Deus o relacionamento de um único ser, que é o serviço dos anjos em comparação com sua condescendência. Seu trono é desde toda a eternidade. Ele formou toda a arcada e toda a coluna do grande templo da natureza. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Deus estabelecera um plano antes do surgimento do pecado. Deus e Cristo sabiam, desde o princípio, da apostasia de Satanás e da queda de Adão mediante o poder enganador do apóstata. O plano da salvação foi elaborado para remir a raça caída, para dar-lhe outra oportunidade. Cristo foi designado para o cargo de mediador da criação de Deus, destinado desde a eternidade a ser nosso substituto e penhor. Conhecidas são diante de Deus todas as suas obras, e desde eras eternas o concerto da graça, favor imerecido, existiu na mente de Deus. É conhecido como concerto eterno, pois o plano da salvação não foi concebido após a queda do homem, antes foi ele guardado em silêncio nos tempos eternos. Agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações. Romanos 16:25, 26. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16:25. Foi um desdobramento dos princípios que tem sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus. Deus não ordenou a existência do pecado. Previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Criação dos anjos. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Antes da criação do homem, existiam anjos, pois, quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam.
Jó 38:7. Depois da queda do homem foram enviados anjos a guardar a árvore da vida, e isto antes que qualquer ser humano houvesse morrido. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos homens, pois o salmista diz que o homem foi feito pouco menor do que os anjos. Salmos 8:5. Desde os séculos eternos era um desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fossem um templo para a morada do Criador. Todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. São subordinados recipientes da vida de Deus. Do mais alto serafim ao mais humilde dos seres animados, todos são providos da fonte da vida. Quando o Senhor criou esses seres angélicos, para estarem diante de seu trono, eram eles belos e gloriosos. Sua amabilidade e santidade equivaliam à sua exaltada posição. Estavam investidos da sabedoria de Deus e cingidos com a armadura celestial. Criação de Lúcifer. Deus o fez bom e formoso, tão semelhante quanto possível a si próprio. Deus o havia feito nobre, havendo-lhe outorgado ricos dotes. Concedeu-lhe elevada posição de responsabilidade. Nada lhe pediu que não fosse razoável. Deveria ele administrar o cargo que Deus lhe atribuíra, num espírito de mansidão e devoção, buscando promover a exaltação de Deus, o qual lhe dera glória, beleza e encanto. Embora Deus houvesse criado Lúcifer nobre e formoso, e o houvesse colocado em posição de elevada honra entre os anjos, não o deixou fora do alcance da possibilidade do mal. Satanás tinha o poder, se decidisse por este caminho, de perverter seus dons. A elevada posição de Lúcifer. Lúcifer, no céu, antes de sua rebelião foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Ele era um com o Pai, antes que os anjos fossem criados. Lúcifer era o querubim cobridor, o mais exaltado dentre os seres criados. Sua posição era a mais próxima do trono de Deus, e ele se achava intimamente vinculado e identificado com a administração do governo de Deus, havendo sido ricamente dotado com a glória de sua majestade e poder. O próprio Senhor deu a Satanás sua glória e sabedoria, tornando-o o querubim cobridor, bom, nobre e extraordinariamente formoso. Entre os habitantes do céu, excluindo-se o próprio Cristo, foi Satanás durante algum tempo o mais honrado de Deus, o mais elevado em poder e glória. Lúcifer, o filho da alva, sobrepujando em glória a todos os anjos que rodeavam o trono, estava ligado pelos mais íntimos laços ao Filho de Deus. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo e puro. Permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus, repousavam sobre ele. Lúcifer, fora o mais elevado de todos os seres criados, e o primeiro em revelar ao universo os desígnios divinos. Antes que surgisse o mal, entre os anjos existia paz e alegria, em perfeita submissão à vontade do céu. O amor a Deus era supremo, e imparcial o amor de uns pelos outros. Tal era a condição que existira por séculos. Antes da entrada do pecado, Lúcifer possuía um conhecimento de inestimável valor acerca das riquezas eternas, o que o homem não possui. Ele experimentara o puro contentamento, a paz, a exaltada felicidade e as inenarráveis alegrias das moradas celestes. Havia sentido, antes da rebelião, o prazer da plena aprovação de Deus. Obtivera a completa apreciação da glória que circundava o Pai, e sabia que o seu poder não conhecia limites. Houve um tempo em que era a alegria de Satanás executar as ordens divinas. Seu coração estava cheio de amor e regozijo por poder servir ao Criador. Satanás era um anjo formoso e exaltado, e assim teria permanecido se não houvesse rompido sua aliança com Deus.